O Internacional perde mais uma no Brasileirão, chegando à marca de 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Feito a troca de comando técnico, mas os resultados continuam os mesmos. E o técnico Eduardo Cudê, a única coisa que ele tem para se apegar é aquele jogo de exceção da classificação colorada do jogo da vitória do Internacional sobre o River Plate nos últimos dias, que deu a classificação do Colorado para as quartas de finais. É o único jogo que o técnico Eduardo Cudê, no seu comando no Internacional, fez um jogo de exceção. Fora isso, desde a sua estreia lá no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele não conseguiu ainda dar resultados positivos práticos dentro de campo. O Internacional, que para essa partida o técnico Eduardo Cudê resolveu colocar praticamente o time reserva, apenas 3 titulares para enfrentar um bom time treinado pelo técnico argentino Vojvoda. Apenas 3 titulares, o goleiro Sérgio Rocher, o zagueiro Vitão e o meio atacante, hoje considerado titularíssimo, Maurício. Para a gente entender como é que foi essa derrota do Internacional, quero trazer para vocês primeiro a escalação do Internacional. O Colorado que foi com a seguinte escalação: Sérgio Rocher, Igor Gomes, Vitão e Nico Hernandes. E sim, Carlos de Pena na lateral esquerda. Abrindo ali a primeira opção de meio campo, o volante Gabriel, Matheus Dias pela esquerda, Bruno Henrique centralizado, Maurício pela direita e lá na frente o Internacional foi com 2 atacantes, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. O Internacional, para vocês terem uma ideia do tamanho que estava o desentrosamento dessa equipe, reserva praticamente do Internacional. Logo aos 3 minutos, Nico Hernandes salva um gol que seria do time do Fortaleza e praticamente a bola em cima da linha. Nico Hernandes, o zagueiro, tira e salva o Internacional. Logo depois, aos 4 minutos, Sérgio Rocher salva o Internacional numa boa e grande e linda defesa. Depois disso, aos 9 minutos, o lateral esquerdo, hoje improvisado, Carlos de Pena derruba o atacante Marinho do Fortaleza na área, pênalti convertido pelo atacante Thiago Galhardo, pênalti que foi assinalado por o árbitro da partida, Yuri Elino da Cruz, marcou a penalidade. Thiago Galhardo marcou o pênalti, não comemorou respeito ao Internacional. O jogo seguia aos 23 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique acerta uma bola na trave, logo depois disso, aos 43 minutos, o Maurício também acerta a bola, mas na trave, mas mais acima assim da trave, não levando tão perigo assim ao goleiro adversário. E vem em segundo tempo, o técnico Eduardo Cudê começou a fazer as suas mexidas, começou a colocar alguns titulares e foi aí que ele tirou o Depene e colocou o René, que é o lateral esquerdo titular, sendo que tinha aí o lateral reserva Tão Alara no banco de reserva, ele que é o lateral esquerdo de origem da função, mas o técnico Eduardo Cudê resolveu colocar o Carlos Depena improvisado. Então, saiu o Depena, entrou o René e saiu o Matheus Dias, entrou o Wanderson, mudando um pouco o esquema do Colorado, que tinha entrado com 4-1-3-2 para essa partida. Aí começou o desespero, pois o técnico Eduardo Cudê começou a colocar outros titulares, entrou o Arangues, entrou o Alan Patrick, mas de nada adiantou e o Colorado saiu derrotado. Luiz Adriano, atacante, logo aos 20 minutos, teve uma oportunidade onde ele teve tempo de dominar a bola, pensar e chutou a bola lá longe, na arquibancada. 2 lances polêmicos marcaram a partida. O Internacional, em duas situações capitais da partida, se viu prejudicado na não marcação de pênalti a favor do Internacional. E assim terminou a partida e o Internacional caiu uma posição, é o 14º colocado com 24 pontinhos, e o Fortaleza é o oitavo com 29 pontos. O Internacional agora se aproxima um pouco mais do Z4 da tabela de classificação. O Internacional, em meio a tudo isso, o Campeonato Brasileiro agora se prepara para o jogo de terça-feira diante do Bolívar, lá na altitude de La Paz. O jogo será na altitude de mais de 3.600 metros de altitude de diferença do nível do mar. O ar rarefeito pode prejudicar o Internacional, mas tem uma boa notícia para essa partida e a volta do capitão, um dos capitães desse elenco do Internacional, desse elenco colorado, o zagueiro experiente argentino Gabriel Mercado. Essa é uma das coisas que o Internacional pode se apegar para essa partida. Mas para tu ter uma ideia, o tamanho do drama do Internacional, que agora é o 14º colocado com 24 pontinhos,
O Internacional joga na terça-feira diante do Bolívar. Jogo de ida das quartas de finais da Copa Libertadores da América. E depois disso, pela 21ª rodada, no sábado, às 6h30 da tarde, no Maracanã, o Colorado enfrenta o bom time do Flamengo, que tem agora apenas 2 competições para disputar também. Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil e o Brasileirão. Na 22ª rodada, o Colorado pega o Goiás num sábado, no dia 2 do mês que vem, de setembro, às 16 horas da tarde. Depois, na 23ª rodada, o Colorado enfrenta o São Paulo no estádio Beira-Rio às 7 horas da noite, no dia 13. Depois disso, na 24ª rodada, o Colorado tem o Atlético Paranaense no dia 21 às 7h30 da noite. Depois disso, na 25ª rodada, o Colorado tem o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Depois disso, no dia 26, o Clássico Grenal no dia 7, no dia 10, no estádio Beira-Rio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Colorado vem aí de 8 jogos depois dessa derrota para o Fortaleza. O Colorado vem de 8 jogos sem vencer. O Colorado, que a última vitória foi diante do América Mineiro, ainda no primeiro turno do Brasileirão, por 2-1, com os gols de Jean Dias e Alexandre Alemão. Depois de lá, o Internacional, na 13ª rodada, empatou com o Cruzeiro em 0-0, perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2-0, depois empatou com o Palmeiras em 0-0, depois empatou com o Bragantino em 0-0, perdeu para o Cuiabá no Beira-Rio por 2-1, empatou com o Corinthians no Beira-Rio em 2-2, perdeu para o Botafogo na 19ª rodada por 3-1 de virada, e agora perde para o Fortaleza em casa no Brasileirão por 1-0, gol marcado por Thiago Galhardo de pênalti. Para tu ter uma ideia, o Internacional, como eu falei agora, ele tem 24 pontinhos. Para o Internacional não cair para a segunda divisão, pelo menos a projeção atual de agora, 40 pontos já é o suficiente. Sendo assim, o Colorado teria que ir das próximas 18 rodadas, o Colorado teria que vencer 5 e empatar uma partida. Ou se quiser fazer algo diferente, algo a mais para dar uma garantia melhor na tabela de classificação também no campeonato, o Colorado teria que fazer 45 pontos, ou seja, vencer 7 partidas das 18 que serão disputadas ainda nesse Brasileirão. São 8 jogos sem vencer, 4 derrotas, 4 empates e apenas 4 pontinhos feitos nos últimos 24 disputados. Esses são números do Internacional nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, nas últimas 8 rodadas, 4 derrotas, 4 empates, apenas 4 pontinhos feitos nos últimos 24 disputados. São números preocupantes, mas que o Colorado tem que se recuperar neste Brasileirão. Agora, o único foco do Internacional, como eu falei aqui, o jogo de terça-feira pela Copa Libertadores da América, jogo de ida das quartas de finais, lá na altitude de La Paz, contra o Bolívar, no estádio Hernando Salles, e ver como que o Internacional vai sair nessa partida também. Vai ser um jogo de projeção para o próximo compromisso no Brasileirão, que será diante do Flamengo no Maracanã pela 21ª rodada. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!